Eu vou falando aqui dos vídeos de infraestrutura aqui. Esse vídeo vai ficar salvo depois no YouTube, né? Pra gente entender aqui um pouco, pessoal, para contar uma história para vocês bacana, né? De quando eu era criança. Quando eu era criança, meu pai tinha uma fazenda na roça, né? E lá não tinha energia, não tinha nada. Então, assim, chegava à noite, a única diversão que a gente tinha, que bom dia, Nilson. A única diversão que a gente tinha na roça lá nessa época era um bater papo, né? A gente batia papo lá em torno da fogueira, geralmente. E a gente tinha também, meu pai tinha um radinho, né? Um radinho AM, que eu nem lembro o nome, bom dia de Dance Ritz aí. Meu pai tinha um radinho um radinho AM, bem antigo. E que a única diversão que a gente tinha lá na fazenda lá nessa época era bater papo e eu ficava brincando com aquele radinho lá do meu pai, ouvindo as rádios, né, à noite. E eu nem lembro mais o nome desse rádio, mas ele tinha um nome específico, era rádio, mas era um rádio que ele pegava muitas estações. E no período da noite, eu lembro claramente de eu tentar sintonizar algumas rádios, eu ouvi o pessoal falando espanhol, eu não sabia falar, mas eu achava interessante falando espanhol, às vezes falando inglês, francês. Achava interessante para poder eu entender, né, que o pessoal ouvia, qual que eram as músicas. Eu achava muito engraçado o sotaque e tudo, mas eu não entendia nada do que eles falavam. Mas isso é interessante, né, a gente compreender. Eu vou explicar um pouco aqui como funciona o sistema de rádio para a gente entender o futuro dos celulares, né? Como que isso influencia essa rádio AM, esse rádio AM que o meu pai tinha, influencia nesse estudo aqui que a gente vai falar para vocês, né? As rádio AM, elas possuem uma frequência bem menor do que as rádio FM, né? Então elas são focadas em amplitude. Então o sinal delas vão muito mais longe do que uma rádio FM. Então no período noturno, então elas viajam até a ionosfera, por exemplo. Então a ionosfera seria lá então os íons, né? Então durante o dia o Sol ioniza esses íons, à noite eles estão desionizados. Então, uma rádio, por exemplo, lá da Argentina, ela bate na ionosfera, durante a noite ela volta. Então, era possível a gente captar, né, esses sinais aí e ouvir diversas rádios aí do todo o continente, por exemplo. Então, as rádios AM, elas possuem uma frequência menor, então elas viajam muito mais longe. Então, em média, enquanto uma rádio AM ela vai até 800 quilômetros, uma rádio FM ela viaja até 100 quilômetros. Por que isso é importante, né? Porque a rádio AM, por exemplo, ela foi extinta no Brasil em 2018. Aí o Rodrigo Maia, aí, o Congresso extinguiu as rádios AM. Então, hoje em dia a gente só tem rádio FM. Então, a rádio AM, enquanto ela vai mais longe, o sinal dela possui uma qualidade menor. As rádios FM, elas não conseguem ter um sinal tão distante, então elas vão em média até 100 quilômetros. Depende muito também da topografia do local, né? Então elas vão até 100 quilômetros, mas em compensação a qualidade do sinal delas é bem menor, né? Então a frequência do rádio, ela depende muito disso, né? Então, uma frequência mais baixa, ela vai ter uma qualidade de sinal menor, mas a distância maior. Uma frequência mais alta, ela vai ter uma qualidade melhor, mas uma distância menor, né? Desculpa aqui. Então, só para a gente ter uma noção aqui, enquanto as rádios AMs aí, a gente pegar o nosso radinho, né, antiga AM, eles vão aí de 88 MHz, kHz, né? Eles vão de 500 kHz até 1500 kHz. Enquanto as nossas rádios FM, que a gente olha lá no nosso rádio o rádio do carro, por exemplo, elas vão de 88 MHz até 108 MHz, mais ou menos. Então, o que a gente observa? Quanto maior esse hertz, melhor a qualidade da rádio. Então, se vocês observarem, geralmente as rádios populares, elas procuram muito uma frequência alta, né? Então, eu falo aqui por onde eu moro, por exemplo, as rádios sertanejas, elas adoram as frequências altas, 105 FM, 104 FM, 107 FM, entendeu? Então, por que elas gostam dessas frequências altas? Porque elas conseguem ter um sinal melhor e elas vão ter menos interferência com outras rádios populares também. Então essas rádios elas precisam investir muito em repetidoras, antenas repetidoras, mas elas conseguem manter uma distância razoável. Já rádios MPB, vocês podem olhar aí geralmente as MPBs, rádios populares, né, que tocam essas músicas
mais tranquilo, música pop, elas têm uma frequência mais baixa, né? Elas vão funcionar entre 93 até 100 megahertz, porque elas têm menos competição, então elas não precisam preocupar tanto com interferência de outras rádios, e, em compensação elas vão mais longe, né? Então, para a gente poder entender isso, então para a gente entender aqui, as nossas rádios AMs, elas funcionam na frequência de kHz, as rádios FM já funcionam em megahertz. Inclusive, com a extinção aí das rádios AM, teve uma briga muito grande no Congresso aí, né? Porque você pega aí, por exemplo, na Amazônia Legal aí, né? Que a gente vai ter municípios gigantescos aí, como no Alto Xingu aí. As rádios AM, elas acabam sendo o único meio de comunicação que aquelas comunidades ribeirinhas possuem com as cidades mais próximas, né? Você tem município no Pará, por exemplo, que eu esqueci qual é o nome dele, mas que ele é maior do que o Portugal, por exemplo. Então, são municípios gigantescos e que aquelas comunidades ribeirinhas ali, o único meio de comunicação delas são as rádios AM. Então, ainda existiu essa guerra aí. Para a gente poder ter uma ideia, na Noruega, por exemplo, até as rádios FM já estão extintas, né? Agora lá são só rádios digitais. As rádios digitais, elas não vão por frequência, né? Um pacote de dados que chega no seu rádio lá, e o seu rádio traduz aquilo para você, né? Então, o intuito é a gente entender um pouquinho aqui o quanto que a frequência é importante. Então, frequência alta, a gente tem uma qualidade de sinal melhor, mas em compensação, a nossa distância é bem menor. Quando eu tenho uma frequência baixa, meu sinal vai mais longe, mas em compensação, a qualidade do meu sinal, a interferência, é bem maior, entendeu? Então, as rádios AMs foram extintas, as FMs aí estão em vias de ser extintas também, entendeu? Esse processo é natural aí. Então, para a gente, como eu estava explicando, as rádios AM estão em kHz, FM em megahertz, e os nossos celulares, né? Os nossos celulares, eles funcionam em gigahertz. Então, a frequência deles é muito mais alta ainda do que uma rádio FM. E isso vem aumentando, né? Quando a gente tinha o 3G, o 2G, agora a gente já tem o 3G, já está em vias de extinção, o 4G já ficou, e agora a gente tem ainda o 5G que está chegando aí, né? Só para vocês entenderem que eu peguei um pouquinho aqui só da frequência deles. Enquanto o 3G funciona em 2.1 GHz, o 4G já funciona em 2.5 GHz, e o 5G, que é o que está chegando, já funciona em 95 GHz. Então a gente tem um salto de 2.5 para 95 GHz. É um salto gigantesco na frequência que a gente tem de sinal. Então a velocidade do 5G ela é estimada em ser no mínimo 100 vezes mais rápida do que o 4G. Só a título de curiosidade, o que é o futuro dos celulares, né? No futuro não muito distante, esse negócio de Wi-Fi em casa vai acabar. Então, esse negócio de você ficar ligando para a net, para GVT, para vir instalar Wi-Fi na sua casa, isso vai acabar. O roteador da sua casa vai ser seu telefone. Então, essas companhias elas já vão investindo muito nesse modelo do Netflix, né? Que eu esqueci agora como é que é o nome. Streaming. Então, elas já vão investindo muito em streaming. A gente observa a net investindo em streaming, a Sky investindo em streaming, porque roteador na sua casa vai acabar. Tudo que você quiser fazer pela TV, se quiser assistir televisão, você vai rotear através do seu celular, porque a frequência é muito alta e eles conseguem ter uma velocidade bem melhor até do que o que a gente tem hoje em casa, né? Quem tem, por exemplo, internet, só para a gente poder entender o quanto que isso funciona em casa, quem tem internet em casa de alta velocidade, eu, por exemplo, aqui eu tenho internet da NET aqui que é 150 megas. Então você olha lá no roteador, ele tem dois sinais, ele tem o 2.4 GHz e o 5.0, né? Então, se você observar, eu, por exemplo, eu não consigo pegar 150 MB aqui falando com vocês, e se esquece, porque eu estou no Wi-Fi. Eu só vou conseguir pegar 150 MB se eu usar o cabo. Então eu preciso conectar meu computador, conectar no cabo, aí sim, se eu for medir a velocidade, vai estar lá 150 MB. Perto do aparelho, ali na sala ou até um pouquinho mais na cozinha, eu ainda consigo pegar ali uns 90 MHz na 5.0 GHz, nessa frequência de 5.0. Eu saí um pouquinho, fui para o quintal, acabou. Eu já não consigo pegar 5.0, então aí eu preciso ir para o Wi-Fi 2.4. E o 2.4 ele vai me dar no máximo aí 20, 30 megas de velocidade. Então o que a gente observa? Que a frequência menor, ela tem um espaço maior, mas a velocidade cai muito. Então, essa é uma questão que a gente tem com as redes 5G, né? Então,
Então, para a gente poder entender, eu estou explicando tudo isso aqui para a gente poder entender aonde tem um ponto positivo e o ponto negativo das redes 5G que estão surgindo, né? As redes 5G elas têm uma frequência muito maior, mas em compensação o sinal dela cai. Então, foi preciso, né, mudar essa dinâmica de torres, né? Então, onde a gente observa que com a rede 2G e 3G, a gente tinha uma quantidade de torres, e hoje com a rede 4G, essa quantidade de torres precisou crescer muito. Então, você pega, por exemplo, Comcast, que tinha cerca de 10 mil torres em 2009, hoje ela já tem mais de 40 mil torres nos Estados Unidos. Então, é um crescimento exponencial de torre para tentar acompanhar essa necessidade da frequência. Então, você aumenta a frequência, a sua capacidade de ir mais longe diminui. Então, você precisa aumentar o número de torres por área, certo? E na 5G agora, nem as torres já servem tanto para áreas densamente urbanizadas, né? Por quê? Porque, como eu expliquei, né? Uma frequência maior, uma parede já altera, qualquer coisa na sua casa já vai começar a alterar isso. Você vai precisar começar a colocar repetidor dentro de casa para poder pegar uma velocidade maior, né? E a mesma coisa acontece com as redes 5G. Então, em áreas densamente povoadas, você já não usa mais torres para 5G, você usa células. As células é até difícil da gente ver. Então, aqui no Brasil a gente tem a rede 5G está começando ainda, mas nos Estados Unidos você vai ver as células geralmente em áreas mais densamente povoadas, como Manhattan. Eu vou falar aqui dos REITs aqui que estão aqui no Brasil, aguenta aí. Estou chegando lá, estou explicando aqui para a gente entender qual que vai ser o ponto positivo e o negativo de cada um desses três principais REITs que eu vou falar aqui. Então, áreas densamente povoadas, que tem muito prédio, ou, por exemplo, estação de metrô, ou um estádio, ou um local onde tem shows, essas redes 5G, essas células, elas comportam mais usuários dentro delas, a uma velocidade muito maior, só que a distância, em compensação, é bem menor, entendeu? Então, você precisa ter células em áreas densamente povoadas. Em áreas onde a densidade populacional é baixa, como em regiões suburbanas, onde você tem mais casas, onde você tem menos interferências, as células são mais subutilizadas. Então, esses REITs, eles preferem muito mais as torres, né? Então, a gente conseguiu entender aqui um pouquinho, né? Então, hoje a gente já está passando por essa fase de células. Então, as células elas precisam de espaço. Você vai ver célula, por exemplo, em poste. As células, elas parecem lembram muito um roteador. Então, quem já viajou para Nova York, por exemplo, às vezes você vai ver células lá em Manhattan, que elas estão escondidas, elas estão num poste de luz, entendeu? Então, você vê uma sequência de células em um poste de luz, exatamente para poder atender essa quantidade de gente que está naquele local e ali a densidade populacional, a quantidade de prédio, a interferência é muito grande. Então, elas precisam aumentar essa quantidade de células, né? Então, outro ponto aqui que eu lembrando aqui, né? Que a gente vê a frequência do 5G, do 4G vem aumentando. Para quem gosta de investir então um ETF, o LIT, né? LIT, que é um ETF aí que investe principalmente em baterias. Os nossos celulares vão ter que evoluir, principalmente em questão de bateria, porque essa transição de captura de rede, de ficar capturando, troca de células, né? Isso consome muita bateria do celular. Então, o que a gente vê aí é que as baterias, né, além dos carros aí, que já tem uma evolução grande, as baterias dos celulares vão ter que evoluir muito nessa questão, né? Quem gosta de ETF tem o FIVG, que é um ETF que só investe em tecnologia 5G. Inclusive, tem alguns REITs de infraestrutura lá dentro desse ETF também, né? Então, a gente vai falar aqui, agora eu expliquei um pouco, né, os prós e os contras aqui da rede 5G, né, que a gente tem uma frequência muito alta, a velocidade é muito grande da rede 5G, em compensação, a capacidade de distância dela é bem encurtada, então você precisa ter uma quantidade maior de células, de torres, para poder atender a população daquele local, né? Então, as células elas funcionam muito em áreas densamente povoadas. A gente vai explicar aqui os três principais cases aqui, né, de REITs agora de infraestrutura, né? Eu não vou entrar tanto no Unit, né? Quem conhece a Unit, não sei se alguém investe,
A Unity é o seguinte, ela é um REIT que ela surgiu da Wildstream, né? A Wildstream é lá nos Estados Unidos, ela tem telefonia fixa, TV a cabo, telefonia sem fio também. E eles criaram a Unity, de certa forma, para pegar todo o mobilizado que a Wildstream tinha eles pegaram o seguinte, a Wildstream criou o REIT Unity, e a Unity ficou com todo o mobilizado que eles tinham, que era antena, todas as propriedades, para poder pegar o abatimento fiscal que os REITs têm, né? Então, quem quiser acompanhar aí, pode pôr no Google aí, Unity, né? UNIT, vai ver que ela vem derretendo aí, porque o Wildstream está no processo de falência e acaba sendo o único inquilino da Unity, né? Então, não é um REIT muito bom, não. Então, não vou nem perder muito tempo falando dele aqui, não. Se alguém quiser investir aí, né? Quem gosta de pegar um turnaround aí, alguma coisa do tipo, mas nem para turnaround eu acredito muito em Unity, né? Porque muito concentrado em inquilino só, foi criado com esse único propósito, né, de servir a empresa criadora. E a gente vai falar aqui, quem acompanha aí a Central do REIT, acompanha aí, eu postei ontem uma tabelinha comparando aí em questão de antenas, né? Quem tem mais antenas e os locais que elas têm, né? Quem pode observar aí, a American Tower está no mundo inteiro, uma quantidade gigantesca de antenas no mundo inteiro. A Croncastle, só Estados Unidos. E a SBA, que agora expandiu bastante, aí, principalmente para o Brasil, né? Então, apesar de 70, vou falar aqui primeiro da SBA, que é a menor das três, falar de Croncastle, falar de American Tower. A SBA, ela tem 16 mil torres nos Estados Unidos, ela acabou de comprar aqui uma empresa no Brasil, deixa eu lembrar o nome, a GTS, né, no Brasil. Então, ela expandiu mais em cerca de 1.400 torres aí no Brasil. Ela tem mais de 16 mil torres na América Latina, sendo que dessas 16 mil, mais de 10 mil estão no Brasil. Então, ela é muito presente no Brasil, ela e a American Tower. A SBA, ela veio muito com essa proposta, né, de expansão. Ela é a menor das três, então ela tem essa proposta de expansão principalmente para a América Latina, né? Colômbia, Guatemala, alguns países ali da América Central. Então, é o que ela vem tentando fazer. E aí, dessas empresas aí, é a mais endividada, né? O dívida EBITDA dela aí está em... a dívida EBITDA dela aí está em 10 vezes. Então, é uma dívida considerável aí perto dos outros REITs. Por que ela fez essa dívida tão grande, né? Porque ela quis expandir para a América do Sul, né? Principalmente o Brasil, né? E quem observa aí... Eu vou depois no final aqui, a gente até brinca com os gráficos aqui, que eu gosto muito de gráfico conta história, né? E o gráfico de SBA conta muito aí o que aconteceu depois de março, né? Principalmente pela essa diferença cambial que a gente está tendo aí com o real, né? Então a SBA vem sofrendo bastante os lucros delas aí desde janeiro, fevereiro, porque esse 25% da receita dela é Brasil, e com essa desvalorização que a gente teve do real aí, o dólar acabou, né? Para eles, né? Outro ponto que a SBA vem expandindo também, ela acabou de comprar a Atlas, né? A Atlas é uma empresa de torre de celular na África do Sul, né? A África do Sul hoje eu considero um dos continentes mais promissores aí para quem investe no longo prazo, né? Eu vou explicar depois aqui a hora que eu entrar em American Tower. Então, a SBA vem com essa intenção de expandir para a América do Sul. Então, a SBA, para a gente entender, ela tem hoje 75% hoje da receita dela vindo dos Estados Unidos. Ela tem cerca de 25, quase 25% em América do Sul, sendo que desses, a maior parte aí é Brasil. E ela agora começou a operar também na África do Sul, né? Então, ela vem nesse processo de expansão. Então, das três é a mais cara, né? Quando a gente pega lá o PAFFO, é o mais esticado de SBA, porque o investidor ele enxerga uma capacidade muito grande dela de expandir, né? Em novos mercados africanos e o mercado brasileiro aí. Apesar dessa regulação, apesar disso tudo, né? Então, são mercados ainda que o 4G ainda não foi todo implementado. Então, quem observa no celular, de vez em quando você vê lá o celularzinho 4G, 3G, 4G, 3G. Então, a gente ainda está, que dirá ainda o 5G, né? Então, a gente ainda tem um caminho longo para percorrer aí para chegar no 5G ainda. Então, o investidor de longo prazo enxerga muita capacidade nessas empresas que estão posicionadas no exterior, porque nos Estados Unidos essa implementação de rede ainda não está completa, mas ela já está bem mais avançada do que no resto do mundo, né? Os Estados Unidos geralmente é o primeiro país a crescer em infraestrutura aí. Então eu gosto de SBA por isso, né?
Das três, no top 3 aí, eu coloco a SBA no segundo do ranking, né? Porque eu enxergo a SBA aí como um crescimento grande para o futuro, principalmente pelo posicionamento que ele tem em outros continentes e a fome que ele tem de crescer fora dos Estados Unidos, né? Porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é o seguinte: os Estados Unidos é um aquário, apesar de ser um aquário grande, mas que tem muito tubarão gigantesco nadando lá dentro, né? Então ela tem que competir ali com o Chromecastle, que é muito grande, competir com a American Tower e com outras empresas que não são REITs também operando lá dentro. Então sair dos Estados Unidos hoje é uma boa para o longo prazo, né? Para poder crescer, né? É uma curiosidade aí, né, para quem gosta de SBA, que o maior inquilino hoje de SBA dentro dos Estados Unidos é a AT&T, e no Brasil o maior inquilino a maior parte da receita, né, quase 30% da receita de SBA vem da querida Oi BR, né, que o pessoal e os investidores brasileiros tanto amam, é a Oi BR, mas o que a gente observa é que a SBA vem mudando muito os inquilinos deles, né, ele vem mudando o inquilino dele hoje de quase 40% da receita dela em 2016 era de Oi BR, hoje só 20% da receita 25% da receita está concentrada em Oi BR, e ela está aumentando muito como inquilina a Telefônica, né, que é a Vivo. Então, a Vivo é uma das melhores operadoras hoje do Brasil aí, né, até em questão de balanço também. Então, ela vem mudando um pouco muito o formato desse inquilino dela no Brasil. Nos Estados Unidos, ela vem investindo em AT&T, né. Vamos falar aqui, né, a dívida dela, e falando da dívida, né, pessoal, quer saber, a dívida dela, apesar de ser a mais alta, ela é a empresa que mais cresce, né. Então, se você for olhar lá na cotação dela, quem tiver aí com o Google, que tiver curiosidade, a cotação dela está disparando, né. Mesmo o lucro dela caindo, a cotação dela não para de subir por causa disso, né? Então, o pessoal enxerga muito futuro nela. Então, o investidor tem que lembrar que o investidor vê futuro, né? Vê lucro. Então, apesar do real ter desvalorizado, ela ainda tem uma capacidade de lucro grande aí. Vamos falar aqui agora de Chromecastle, né? Chromecastle é o segundo maior REIT aí de infraestrutura nos Estados Unidos. Qual que é o foco de Chromecastle? O Chromecastle está focado só nos Estados Unidos e ela adotou que o modelo deles vão ser o 5G. Então ela cresceu muito nos últimos anos e eu acredito que nos próximos 2 anos o Chromecastle ainda talvez seja a empresa dessas 3 vai ser que mais vai crescer nos próximos 2 anos aí, porque ela está muito bem posicionada para captar o 5G nos Estados Unidos, que como eu falei ainda não está completamente instalado no território americano. E a 5G, como eu disse, né, ela precisa de muito mais células, né? Então a Chromecastle vem investindo muito nessa questão de células. Hoje ela é mais bem posicionada de longe nos Estados Unidos com questão de células de 5G. Só que você tem um problema com a célula de 5G, né? Que a célula de 5G ela só atende cerca de 16% da população, porque ela só serve para áreas densamente povoadas. Então, só 16% da população habita ou trabalha em áreas densamente povoadas que sejam capazes de ser que as células vão atender bem. Na outra parte, que são áreas suburbanas, áreas semi-rurais, áreas rurais, ou até mesmo área de casas, né, que são áreas mais povoadas, mas que geralmente são áreas residenciais, as células 5G elas não atuam bem. Então, você precisa aumentar a quantidade de torres. E a Chromecastle ela tá focada no 5G, né? Então no 5G de célula principalmente. Ela tem as torres dela também, está crescendo muito, como eu falei, saiu de 8 mil para 40 mil em cerca de 10 anos, mas o foco dela hoje são as células. E como eu falei, ela vai crescer muito ainda nos próximos 2 anos, mas por longo prazo eu não gosto delas exatamente por quê? Concentração de inquilino. Hoje nos Estados Unidos a Spirit, que é uma das operadoras de telefonia, foi comprada pela AT&T, então ela vai passar de ter 4 inquilinos para ter 3. E com certeza a AT&T não vai ter redundância em torre, ela vai diminuir todas essas torres que ela opera, a AT&T e Spirit, com certeza ela vai diminuir essa redundância. Então, tanto a American Tower quanto a Chromecastle vão perder um pouco aí nessa questão de redundância, porque essa fusão aí dessas duas empresas e a AT&T passou a ser um gigante, né? Acaba prejudicando um pouco, né, esses REITs aí de infraestrutura de antena. Mas em compensação são REITs que vão crescer muito, né? A quantidade de antena tem que crescer, a quantidade de célula tem que crescer, porque o 5G não comporta, como eu expliquei, né?
em questão de distância, você vai precisar aumentar o número de antenas e células atendendo a população naquela questão. Hoje o dividendo dela aí aumentando aí de 7 a 8%, e a expectativa é de nos próximos 4 anos aí aumentar nessa faixa também, de 7 a 10% aí de dividendo anual. Então, a perspectiva é que até 2024 toda a rede de 5G nos Estados Unidos esteja instalada. Então, como eu acabei de falar, né? Então eu tenho a perspectiva de que a Comcast vai crescer muito fortemente até 2024. Se ela não mudar o foco dela nesse meio tempo, né, que também a gente não sabe, ela pode começar a expandir para outros países. Se ela não começar a expandir nos outros países, ela vai começar a ficar limitada, né? Porque, como eu falei, né, nos Estados Unidos são vários tubarões nadando naquele aquário e ela vai acabar ficando limitada. Hoje eu enxergo a Comcast como dos três para o buy and hold de longo prazo. É o que eu teria menos foco de comprar, entendeu? Porque eu não vejo perspectiva para longo prazo, 10, 20 anos. É lógico, como eu falei, a empresa pode mudar o guidance dela lá, falar assim, não, a partir de hoje a gente vai começar a investir no México, no Canadá, na Europa, enfim, nesse meio tempo pode mudar. Mas no curto prazo vai ser a empresa que mais vai crescer nos próximos 2, 3 anos, mas para o futuro, de longo prazo, eu não sei se seria a minha melhor opção, né? Hoje eu vou falar aqui o que eu enxergo melhor REIT da minha opção, não é recomendação. Já fazendo um data center, tá lá no YouTube, pessoal. A gente tem um canal do YouTube, aí vocês entram lá que a gente tá mandando essas lives todas para lá. Depois a gente vai fazer uns videozinhos melhores, aqueles videozinhos mais animados, né? Aqui é um pouco para interagir com vocês aqui. American Tower, né? Por que eu gosto tanto de American Tower? Para mim é o melhor REIT, porque a American Tower é um gigante, né? É o maior REIT aí que tem hoje dentro não só dentro dos Estados Unidos, é o maior REIT do mundo, né? Em termos de tamanho, em termos de volume, em termos de presença. Quem viu aí o postzinho que a gente colocou, ele é o maior REIT dos Estados Unidos, 41 mil antenas. Ele é maior do que Comcast, um pouco maior, né? Os dois dentro dos Estados Unidos são bem próximos. Mas o que diferencia a American Tower é a presença dele mundial, né? Então, hoje nos Estados Unidos ele tem 41 mil antenas, na Índia tem 71 mil antenas. Então, a Índia hoje é o maior mercado de Comcast. Ele tem muita antena na França, antena na Alemanha, no Brasil, que mais? Na África. Hoje a dívida de CCI aí, pessoal, só para lembrar que é 7,2 a dívida EBITDA dela. Então, está um pouquinho acima aí, porque ela vem crescendo nos Estados Unidos. A menor dívida desses três aí é o do American Tower, que tem 6,2, se eu não me engano, aqui agora de cor. A American Tower é muito bem posicionada hoje na França, na Alemanha, né? Então ela está pronta para captar o crescimento em todos os países. E por que eu enxergo muita potência ainda em American Tower? Principalmente quando a gente pensa em África, que ela está muito bem posicionada hoje na África. Ela está na África do Sul, ela está, se eu não me engano, no Congo. São 7 ou 8 países na África que ela está posicionada. E a África, nem a rede 4G ainda está bem instalada. Então, eles estão começando agora a instalar a rede 4G lá. E a rede 4G ela tem um avanço muito grande, né? Porque ao contrário da 5G, que você precisa de muitas células, a 4G você atende ela só com antena. Então ela tá crescendo muito forte na África, ela vem crescendo forte no Brasil também. Ela tem mais antenas no Brasil hoje. Muito inquilino, como Oi, Vivo, enfim. E ela não só, essas diferenças cambiais ela acaba suprindo em outros países. Enquanto a SBA sofre muito com a questão cambial, porque a maior posição dela hoje fora dos Estados Unidos é Brasil, a American Tower não, ela é bem posicionada na Europa, por exemplo. Então ela está ali resguardada com o euro, ela está resguardada lá na Índia, que é o maior mercado dela, na África. Então, ela vem crescendo nessa pegada de países que ainda não implementaram o 4G por completo. Então, ela tem muito espaço ainda para crescer. Imagina quando você quiser implementar o 5G na Índia. Então, é um dos países mais populacionalmente, né, um dos países mais povoados do mundo. Então, a hora que ela for implementar a rede 5G na Índia, vai ser gigantesco, né? Então, por isso que eu gosto tanto de American Tower, né? Comparando aqui as três, né? A American Tower que está na minha carteira, eu não tenho nada contra, como eu falei, eu enxergo no curto prazo, aí, nos próximos 3, 4 anos, como maior crescimento Comcast. Eu acho que ela vai mais crescer nos 4 anos, mas para quem, se ela não mudar o mercado dela, se ela não for para fora dos Estados Unidos, eu acho que daqui 5, 6 anos ela vai acabar um pouco ficando para trás, né?
Isso é natural. SBA vem crescendo nesse intuito, né, de sair fora dos Estados Unidos um pouco, sair daquele mercado que está muito concentrado, que a infraestrutura já está bem posicionada, no intuito de crescer fora. Infelizmente ela deu azar aí, né, de ter uma grande posição no Brasil, e o Brasil, como a gente viu aí, a nossa moeda derreteu de janeiro para cá. Então o lucro de Comcast de SBA, o lucro de SBA vem diminuindo com isso, né? E a American Tower, como eu acabei de falar, né? A American Tower é um REIT mundial, né? Não é um REIT só americano, é um REIT que está posicionado no mundo inteiro, né? Como eu falei aqui, né? Hoje a gente vem crescendo muito aqui no Brasil, né? Essa questão, a nossa rede 5G aqui nem começou, para falar a verdade. Repetindo aí para quem entrou agora, eu acredito que no futuro não tão distante a gente vai acabar com o roteador em casa. O roteador nosso vai ser o nosso celular. O nosso celular vai fazer tudo, né, em casa. Então tem uma perspectiva muito boa para isso aí, pessoal. Vou deixar vocês fazerem isso. Quem quiser fazer pergunta, e espero que vocês tenham entendido a parte aí, né, do quanto que é importante, o quanto que esse mercado vai crescer. Porque quanto mais você aumenta a frequência, melhor o sinal fica, mas a compensação a distância encurta, né? Então você tem que aumentar o número de antenas, o número de células, entendeu? Você pode usar qualquer coisa, pessoal perguntando de fotocélula, né? Você pode usar também, então você vai aumentando muito a quantidade, a necessidade de você, em poucos anos, daqui 10, 20 anos, todo poste vai ter uma célula de celular. O que vai acontecer é isso, entendeu? Você vai ter que aumentar muito a quantidade de células aí em rede. Entenderam aí, pessoal? Alguém tem uma pergunta aí? Posicionar na China. Nenhum desses três tem posição na China, não. Gente, China é um mercado complicado, velho. Eu vou falar para vocês. Depois que eu tomei uma paulada investindo em 2 ações na China, uma delas é Luckin Café, eu aprendi que eu não invisto mais em ADR chinesa, e o mercado chinês é complicado, velho. Então, eu só invisto em empresa chinesa que estiver listada na Bolsa dos Estados Unidos, porque ela tem que seguir a regra americana, entendeu? Mas tudo que tem que seguir a regra da China, eu acho muito complicado, velho. Eu não gosto, não. O que mais aí, pessoal? Se vocês quiserem, a gente brinca um pouquinho aqui com gráfico, que eu gosto de brincar com gráfico aqui, né? Mostrar para vocês aqui, eu vou virar a tela aqui, pessoal. Só para mostrar para vocês aqui. Esse site que eu acompanho aqui, ó. Vocês não precisam assinar ele. Chama YShare aí, né? Para a gente entender aqui, né? Eu vou colocar aqui, eu vou tirar um NIT aqui. Vamos colocar aqui a valorização aqui, né? Então o que teve mais valorização aqui, né? Nos últimos 10 anos aqui, para a gente poder acompanhar. Então a gente olha aqui SBA, né? Com valorização muito grande aí nesse tempo aqui, né? Principalmente aqui de 2016 para cá, né? Que é quando ela começou a expandir as operações dela para fora, né? E SBA também era um REIT pequeno, né? Ele expandiu muito aqui. Comcast foi o que menos cresceu aqui dos três, mas se a gente for olhar aqui, ainda teve um crescimento muito. Os três aqui não tem o que falar, né? Vou comparar aqui para vocês verem com o VNQ. Deixa eu pegar aqui o nosso VNQ aqui, que é o tão amado, né? Cadê o VNQ aqui? Vanguard USA, Vanguard Real Estate. Pronto. Olha o VNQzinho aí em roxo, né? 10 anos aí. Então, esse site aí é o YShare, pessoal. Quem quiser acompanhar aí, mas tem que assinar ele aqui. Eu tô pagando ele aqui, mas aqui eu tô mostrando para vocês aqui em termos de valorização, né? Em roxo aqui a gente tem VNQ, azul a gente tem Comcast, verde a gente tem American Tower e laranja a gente tem SBA. Eu vou diminuir aqui para 1 ano aqui, só para a gente poder acompanhar aqui o que aconteceu com esse... Não, cadê? Não. 3 anos aqui. Então aqui que a gente acompanha aqui, né? Acompanha aqui a queda que a gente teve do mercado e SBA que vem sofrendo bastante aqui, né? O mercado enxerga ainda muito crescimento em SBA, como eu acabei de falar, né? Vou tirar a Vanguard aqui. Vamos colocar uma coisa que eu gosto aqui, né? Tirar o preço, vamos colocar aqui lucro, o FO por ação, né? FO por ação é o nosso famoso lucro por ação, né? Quem mais aumentou o lucro por ação aqui, né? SBA, né? Então a gente acompanha aqui, né? Esse gráfico aqui é só FFO por ação, certo? Então quem mais cresceu o lucro por ação aqui nesse tempo? Esse roxinho aqui é SBA. SBA, se a gente acompanhar aqui, ó, gráfico de dezembro de 2009, né? Janeiro de 2009, olha o tanto que o lucro dela caiu.
Esse lucro dela caiu aqui exatamente pela posição que ela tem no Brasil, né? Significa que o lucro dela em si caiu? Não. Ela continua crescendo, mas essa diferença cambial que a gente teve aí em real e dólar afetou muito o lucro que ela obtém em dólar, né? Então caiu bastante aqui, enquanto as outras mantêm, né? Você observa aqui que o lucro por ação delas não sofreu nada, mesmo com a crise aqui, a American Tower sofreu um pouco aqui exatamente por essa diferença cambial que ela tem, não só no Brasil, mas em outros países, aí, principalmente Índia, África do Sul. Enquanto a Chromecast a gente observa que nem mexeu, né? O gráfico aqui de lucro dela aqui no final das contas aqui não fez diferença, né? Vamos ver aqui a receita, né? Agora é a receita aqui para a gente comparar, né? Então olha só, quando a gente compara o lucro por ação diminuiu, mas receita das três aqui ó, vem só crescendo, né? Com um reloginho vem subindo aqui sem parar, né? Então a gente não tem o que reclamar. Quem investe qualquer uma das três, na minha opinião, está bem posicionado. Eu não tenho o que reclamar em nenhuma das três, mas a gente sempre procura melhor, né? É o dívida aqui, né? Como cresceu dívida, né? Nos últimos 10 anos aqui. Olha só como a American Tower. A American Tower é de azul aqui, pessoal. A American Tower vem crescendo dívida aqui em 500% em 10 anos, né? Em roxo aqui a gente tem a SBA, cresceu 276%. Em laranja a gente tem 192% aqui da Chromecast, né? Essa dívida precisa crescer tanto por quê? Investimento, né? São REITs que precisam investir forte. Então, na minha opinião, nenhum dos três capturou o que eles têm de potencial de lucro, porque o investimento deles ainda precisa ser muito forte. Chromecast é a que vai pegar o lucro mais rápido aí, e a gente observa isso muito aí no dividendo aí, né? O dividendo delas aí, se a gente for olhar aí, o maior dividendo é o de Chromecast, o menor dividendo é de SBA, a SBA teve que diminuir o SBA, o ticker dela é SBAC, SBAC. Ela teve que diminuir o dividendo dela exatamente porque ela teve uma queda no lucro aí referente ao Brasil. Então, o dividendo hoje dela está em 0,6, se eu não me engano. O dividendo de American Tower está 1,6 ou 1,8. O pessoal pode até olhar e mandar aí para nós. E Chromecast é o que tem o maior dividendo aí, certo, pessoal? Então, isso aqui é importante para a gente poder entender elas aqui, né? Eu gosto de gráfico, porque gráfico conta uma história, né? Todo gráfico conta uma história para nós aqui. E o gráfico das três aqui está contando uma história bem clara, né? O quanto que a SBA vem expandindo forte, né? Então aqui a gente observa uma queda forte. Então quem gosta de ficar acompanhando gráfico aí, né? Os traders aí, né? E vamos ver aqui, ó, um ano, né? Quem gosta de acompanhar gráfico aí, olha o tanto que elas teve a volatilidade, né? Que foi o auge da crise. E das três que mais caiu aí no curto prazo, aí, como a gente pode ver aqui, foi a SBA. A SBA caiu menos, né? A que caiu mais aí foi a American Tower, né? Então a American Tower ofereceu muito ponto de entrada. Eu comprei a American Tower a $185 aí em abril, se eu não me engano. Então, dos três é o que eu gosto mais. Quem não gosta, quem não sabe o que escolher, eu vou dar um ETF bacana aqui para vocês, ó. Esse ETF aqui é o que para mim hoje, ele não é recomendação de novo, mas é o melhor ETF hoje de REITs, que é o ETF chamado SRVR. Vou jogar ele aqui comparando ele para vocês com Vanguard, né, VNQ aí. Olha só a comparação aqui, SRVR aqui em laranja, Vanguard em roxinho, né? Vanguard nesses últimos 2 anos aí, né, pouco mais de 2 anos, valorizou 10%, enquanto o SRVR 40%. E eu acredito que o SVR ainda tem muito mais chão para valorizar aí, né? Porque esse SVR aí, na minha opinião, é o melhor ETF de REIT, né? Eu gosto de ETF setorial, pessoal. O pessoal fala assim, você não gosta de ETF. Eu não tenho nada contra ETF, né? Eu acho que ETF, para o investidor que não tem tempo de estudar, não, aqui é voo, né? Deixa eu ver aqui, eu comparei errado. Foi mal aí, pessoal. A comparação foi errada. Eu tinha comparado aqui com o SP500. Aquela comparação anterior é SP500. Essa aqui agora tá certa. Essa aqui eu estou comparando com o VNQ. Vocês olham lá em cima, Vanguard Real Estate e o SVR aqui. Então, SVR 40%, enquanto o VNQ ainda está operando no campo negativo, né? Nos últimos 2 anos. Como eu falei, eu não tenho nada contra ETF. Eu acho que para o investidor que não tem tempo de estudar, não tem... Às vezes a sua hora de trabalho é mais cara do que você perder tempo estudando com isso aqui. Eu acho que ETF é um bom investimento. Só que a gente tem que saber escolher ETF, né? Nem todo ETF é o que a gente espera, né? Nem todo ETF vai oferecer o REIT que você tem.
Nem todo ETF vai oferecer a valorização que você quer, né? Então, eu gosto muito desse ETF aqui, que é o SRVR, quem quiser anotar aí, né? Certo, pessoal? Comparamos aqui, se vocês quiserem comparar alguma métrica aí, vocês mandam bala aí, faz as perguntas aí, a gente tem mais 15 minutos aí, vamos responder aqui o pessoal aqui, ó. O Danilo perguntou aqui, né? Vamos voltar aqui para falar com vocês. O Danilo perguntou aqui qual é o melhor ponto de analisar um REIT. Eu gosto de analisar o REIT pelo setor, né? Então, de repente tem um setor que você não gosta. Por exemplo, tem um setor, por exemplo, eu não gosto de falar para vocês, eu não gosto de hipoteca. Eu nem perco muito meu tempo analisando hipoteca, porque é um setor que tem a avaliação completamente diferente. É um setor extremamente alavancado, onde você trabalha pegando dinheiro emprestado para hipotecar para outro e você acaba tendo a garantia que é aquela casa e que de repente o que foi avaliado aquela casa não é realmente. Enfim, para quem quer investir em hipoteca, eu aconselho um livro chamado um filme chamado A Grande Aposta, aí, que fala da crise de subprime em 2018. Então assiste o filme Grande Aposta e vê o que vocês acham de hipoteca depois disso, né? Então, é um setor que eu não gosto de certa forma, a análise dele é bem diferente dos outros REITs, né? Setores bons aqui, setor residencial unifamiliar, né? Unifamily, que é o setor de casas, é bom. O setor de apartamentos também, a maioria deles são bons. Setor de data center, na minha opinião, e data center e infraestrutura são os dois melhores. Então, são setores tecnológicos, né? Então, tem vários setores aí que você pode gostar, né? Corretor que a gente investe. Pessoal, eu tenho 3 corretoras, né? Eu tenho a Ameritrade, que eu gosto... Ainda vou ter a Ameritrade ainda por um bom tempo, principalmente porque eu gosto de eu gosto de comprar algumas ações preferenciais. Ações preferenciais, para quem não sabe, são ações que dão preferência de dividendos. Algumas delas têm dividendos muito altos, como é o caso da Public Storage, que tem dividendo aí de 7%, e você tem preferência em pagamento de dividendo, que o dividendo é fixo. Então, assim, para quem gosta de dividendo, eu gosto de ações preferenciais. Eu abri conta na Avenue muito por conta da compra fracionada, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma ação da Amazon. Pô, ela é uma grana para você comprar uma, né? $2.700 está cotada aí hoje. Então, e aí surgiu aí a nova Passfolio, né? Então a Passfolio ainda estou testando ela, estou vendo ainda, estou gostando, tá bacana. Então espero que assim, Investidor Sem Fronteira pergunta o REIT industrial. O industrial está entre os 5 setores mais top, na minha opinião, aí tá o industrial, entendeu? Então, setor industrial muito bem posicionado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é gigantesco, os portos, né? Então você tem 2 tipos lá de setores, né, que é o primário e o secundário para o REIT industrial. Eu gosto muito deles. Tem vários aí, né? Informar a relação PAFFO. Hoje o PAFFO, eu vou pegar aqui para vocês aqui, que eu não, essas métricas de cópia, só falar para vocês, tinha que ser meu cérebro tinha que ser um REIT data center para lembrar todas as métricas de cópia. Vamos pegar aqui eu sei que o PFFO hoje da MT é o menor, entendeu? O mais esticado hoje, o mais caro em termos de PFFO hoje é o PFFO aqui de American Tower 30,81. Quer ver? Vamos pegar aqui de SBA. SBA que eu lembro, ele é o mais caro de todos. Então American Tower 30,81, SBA 33,81, entendeu? Lugar para você estudar essas métricas. Eu gosto muito de estudar chamado Guru Focus, GURU Focus. E você pode estudar pelo SIC Alpha também. SIC Alpha tem muita métrica bacana, o Guru Focus tem muita métrica bacana, entendeu? American Tower equivale ao PLD. É setor diferente, né? Difícil você comparar setor diferente, né? Mas assim, em termos de tamanho, PLD tem PLD e tem o resto, né? American Tower também, assim, no setor tem American Tower e tem o resto. É a mesma coisa do Data Center. Data Center para mim tem Equinix, tem Digital Realty que está ali tentando pegar, mas está bem distante ainda de Equinix, entendeu? REITs top, segmento industrial aí que o pessoal gosta, né? Eu gosto muito do Terreno. Terreno é um REIT, só que eu acho caro ainda. E eu não sei se ele oferece tudo isso que o pessoal está nessa empolgação com ele. Esse crescimento todo, porque eu teria que... Terreno é o melhor REIT, na minha opinião, industrial, mas eu não sei se ele vai dar essa valorização toda que o mercado está esperando aí, com o preço que está sendo pago nele, mas ele é muito bom. Prologs é bom, Rexford é um excelente REIT. Enfim, até difícil, eu vou te falar, até difícil falar um REIT industrial aqui que seja ruim, velho. Todos que eu conheço aqui, talvez não os small caps pequenos, mas os maiores são muito bons. Stag
Stag não vai ter o crescimento que o pessoal espera, porque é um REIT focado no mercado secundário, mas é um REIT muito bom também, Stag. Tem muitos outros REITs bons aí, né? Pessoal que gosta de ir voltando aqui para infraestrutura, tem esses três aí que eu falei, né? São os três melhores na minha opinião. O NIT eu nem falo dele, porque é um REIT. Tem Lexmark também, que é outro REIT que é focado em tudo. Tem outdoor, tem campo de gasoduto, tem o Core Energy, que eu não gosto muito dele pelo fato dele ser focado em gasoduto, em oleoduto. Ele acaba tendo uma volatilidade porque ele depende muito desse mercado, né? Então ele é mais um REIT focado de repente no mercado ali de petróleo, nesse mercado de petróleo, do que realmente no mercado de infraestrutura. Então ele é muito dependente disso, né? Vamos lá mais aqui, né? Quais corretoras mais caras, principalmente para resgatar e enviar dinheiro para o Brasil, né? Hoje a mais barata, eu acho que, pô, se você for usar as corretoras americanas, né, com taxa zero, como é a Charles Schwab, como é a Megtrade, você vai pagar aquele spreadzinho que a remessa online cobra lá, que você ainda consegue abater, né? Que é de 1,3, tem uns cupomzinhos de desconto aí que você ainda abate, né? Tirando essas internacionais aí, a mais barata hoje acho que é a Passfolio, né? Que não tem taxa zero, o spread dela é 1,2 e ela só vai te cobrar R$2 aí para mandar de volta, né, de TED, mas R$2 aí no TED, eu não sei se faz tanta diferença, mas enfim, você tem que calcular isso aí, né? Que mais aqui, né? Quais os top 5 setor que você disse, né? Qual setor que eu disse aí? Industrial? Não, code é industrial, pessoal. Industrial, logístico, lá é tudo a mesma coisa, não tem essa diferença. Porque aqui a gente tem, né, logístico, industrial, lá quando a gente fala REIT industrial, engloba tudo, engloba todos esses REITs aí de galpão, né? Então, Prologs industrial, Rexford, First industrial, Code, tudo são chamados de galpões, são chamados de REITs industriais lá, entendeu? Então, tem essa diferençazinha básica aí, que no Brasil a gente está mais acostumado aqui, né? Vamos ver o que mais o pessoal pergunta aqui, né? Métricas, né? Métrica que o pessoal gosta de perguntar aqui para estudo, né? Métrica para estudo eu gosto de olhar primeiro, primeiro o setor, né? Primeiro você tem que olhar o setor, se aquele setor é um setor que você acha que é promissor. Então, depois você vai olhar endividamento, vai olhar o lucro, entendeu? Eu coloquei aqui as métricas aqui para vocês verem, né? Então, lucro, tudo mais, né? Você tem que olhar muito isso. Eu, por exemplo, me assusta muito. Eu tenho que fazer uma live ainda sobre métricas ainda, porque, por exemplo, eu mostrei essa semana, a gente fez a série sobre os REITs de alto armazenamento, né? E eu perguntei no final aí qual que o pessoal acha melhor, né? Eu achei que o National REIT, lá, o National Affiliates, ia ganhar. E ele foi um dos últimos. Eu fiquei, meu Deus do céu, como é que o pessoal não vê? National Affiliates é um dos melhores REITs hoje alto armazenamento que existe. De longe, é um dos melhores REITs. Lucro, dívida, modelo de negócio, entendeu? Então, assim, eu vi lá que deu só 9% do pessoal votou nele. Então, eu falei assim, pessoal... Então, assim, eu vou fazer uma live ainda para explicar essas métricas comparando o REIT um com o outro, né? Porque, na minha opinião, assim, eu não tenho nenhum REIT de alto armazenamento, porque eu acho um setor um pouco comoditizado. Mas, enfim, é bom, é um setor bom, mas... que eu teria que despender muito tempo estudando só o setor para eu poder colocar na minha carteira. Mas, dentro daquele setor ali, dos 5 melhores, de longe, para mim, é o National Affiliates, entendeu? Não é recomendação, não. Mas o pessoal tem que dar uma olhadazinha na métrica e antes vou pegar o maior. O blogueiro falou aqui. Então, pessoal, hoje eu tenho uma crítica muito grande. Eu não vou fazer vídeo aí no YouTube, pessoal, para entender isso. Mas eu tenho uma crítica muito grande às vezes, porque para mim a maior casa de research no mundo se chama YouTube, né? A pessoa vê qualquer vídeo no YouTube, vai lá e compra a ação. Então, enfim, você faz com o seu dinheiro que você quiser, o dinheiro é seu, mas eu não acho que você deva ir por aí, né? Acho que você tem que olhar, ler, né? Code é o Americode, sim, Code é o código dele, Code é o código de Americode, entendeu? Vamos explicar assim, expliquei até um pouquinho aqui, ó, tá, Humberto aí, pessoal, Humberto faz parte do nosso close friend aí, depois o Humberto fala aí, pessoal, o que ele tá achando do close friend aí, nosso grupo lá no WhatsApp aí, que a gente arrocha o pessoal aí de informação aí, analisando uma outra, respondendo pergunta. Quantos REITs eu tenho hoje na carteira? Eu tenho 12 REITs na carteira. Tem alguns REITs que eu não tinha na carteira porque eu achava que
Porque, na minha opinião, o REIT paga um dividendo alto ou ele cresce muito. Se ele não tem perspectiva de crescer muito, nem paga um dividendo alto, eu não vejo muita... Por mais que ele seja bom, às vezes não faz tanto sentido, né? Fazer parte da minha carteira, né? E um dos que eu entrei, por exemplo, nessa crise foi Alexandria, que é um REIT de... Eu expliquei que o pessoal, né? Trabalhei aí 8 anos desenvolvendo medicamento para o vitiligo. Fiz meu mestrado em farmácia, trabalhei sempre com isso. Então eu enxergo na Alexandria um potencial muito grande, porque essas empresas que são inquilinos do Alexandria são excelentes, né? E aí eu entrei nele, por exemplo, na crise, porque eu vi oportunidade muito boa nele, né? Para quem queria entrar nesse REIT, mas era um REIT que eu nunca tinha entrado nele por causa disso. Mas hoje eu tenho 12 REITs na carteira aí, o pessoal do Close Friends eu já até divulguei. Quem tá entendendo, lógico, velho. A carteira minha nos Estados Unidos está voando perto do Brasil, entendeu? Minha carteira no Brasil ainda está negativa, mas nos Estados Unidos está. A última vez que eu calculei que estava uns 30% só esse ano. Então, teve muitos REITs aí que eu aproveitei para entrar aí nesse meio tempo, né? E no mais é isso aí, pessoal. A gente tem mais 3 minutos aí, que se vocês quiserem fazer pergunta aí, a gente pode ir respondendo aí para vocês. A gente vai deixar essa live salva aqui também, vai deixar a live salva no YouTube. Eu espero que vocês tenham entendido. Os REITs de infraestrutura são um pouco mais fáceis de entender, né? Do que REITs de data center, por exemplo. Data center, na minha opinião, são os mais complexos, né? Mas em compensação que dá muito retorno. Eu entrei em muita empresa de data center aí por conta disso, né? Todos os REITs são de setor diferente. Não, tem vários REITs aqui, principalmente o varejo. Eu tenho 4 REITs de varejo na minha carteira, desses 12 aí. Então, eu divido minha carteira, tem alguns REITs small cap, eu já falei um deles aí, né, que é o Four Corner. Então, o Four Corner, pessoal que quiser entrar no Close Friend aí, manda uma mensagem no privado aí que a gente entra em contato aí com vocês, pessoal. A gente montou ainda com o pessoalzinho, Humberto tá dentro aí. Então, a gente tá montando ele aí, a gente montou, mas a gente vai falando esse aí, né. O Close Friends, pessoal, quem quiser entrar, chama aí no privado, né. As lives não acontecem todo domingo não, mas se vocês quiserem a gente faz live aí todo domingo 10 horas da manhã para responder perguntas de vocês aí, né? Sobre setores aí. Eu gosto de estudar o setor como um todo, né? Entender a dificuldade, ponto positivo e negativo de cada setor, até que a gente coloca aí para vocês, né? Deixa eu ver aqui, ações de dividendos não ordinárias, né? Preferenciais, negocia na American Trade. American Trade é corretora? Sim, a maioria dos corretores americanos negociam. As brasileiras que começaram agora não estão negociando porque o investidor brasileiro ainda está começando a estudar, né? Tanto é que o investidor brasileiro chega lá, compra o básico, que é Google, Facebook, Amazon. Então, é isso aí que o investidor brasileiro gosta de comprar. Até não é nem porque gosta, né? Mas é porque falta conhecimento. O mercado americano é gigantesco. Então, eu falo para vocês hoje, eu foco somente em REIT e eu já não consigo acompanhar todos, entendeu? Então, eu acompanho os principais, alguns small caps principais, mas todos eu não consigo acompanhar porque são mais de 180 REITs, é humanamente impossível, né? Apesar de que eu tenho um robozinho que me ajuda a fazer isso, né? Acompanhar a notícia, eu posto sempre notícia para vocês, mas é meio que inviável, né? Acompanhar tudo. Então é isso, pessoal. Aqui a nossa live aqui finaliza aqui hoje aqui falando dos REITs aí de infraestrutura, né? O nosso site está quase entrando no ar, né? Então a gente vai postar aí tudo aquilo. Eu recomendo o pessoal acompanhar no Telegram. No Telegram a gente posta tudo, mas a gente vai mandar aquilo lá tudo no nosso site de forma estruturada, fotos, gráficos, para ficar um negócio mais bacana, né? A gente não vai estruturar o curso porque o que acontece, pessoal? Quando a gente começou com a Central REIT, eu não sabia que tinha uma demanda tão grande por REIT. Eu achava que o negócio ia ser bem mais lento, ia ser bem devagar. E tá bem assim, muita gente interessada em REITs, assim, porque a estrutura do REIT funciona parecida com o nosso fundo imobiliário brasileiro, né? Então, isso gera muito interesse no investidor brasileiro que está indo para os Estados Unidos. E eu gosto também, eu acho muito bacana o REIT. O pessoal não gosta, mas tem que contrair dívida. Eu sou o contrário, exatamente porque contrai dívida que eu gosto tanto do REIT, né? Porque ele consegue crescer sem diluir meu patrimônio. Então, quando você compra lá $100 num REIT, por exemplo, e ele não emite novas ações ordinárias, daqui 10 anos, se aquelas $100 vale, por exemplo, 1 metro quadrado de REIT, daqui 10 anos você vai ter 20 metros quadrados de REIT, entendeu? Porque você cresce o patrimônio também, você cresce. Enfim, a alavancagem é
como eu já falei aqui, né, como diga Arquimedes, né, me dá uma alavanca e um ponto de apoio, eu levanto o mundo. E a alavancagem ela funciona desse jeito. Bem feita, ela consegue crescer muito bem um REIT também, assim como consegue crescer muito bem em empresa, né? Então é isso, pessoal. Vamos acabando nossa live aqui hoje. Espero que vocês tenham entendido os REITs de infraestrutura, os pontos positivos, os pontos negativos. Hoje eu coloco para o cara que faz buy and hold, a longo prazo, top 1 American Tower, segundo colocado eu coloco SBA e terceiro Chromecastle. Mas no curto prazo esperem de Chromecastle um lucro maior aí, um retorno maior aí, de repente nos próximos 3, 4 anos, certo? Ficamos aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da nossa live aí. Se vocês quiserem live aí todo domingo aí, a gente faz aí, vocês escolhem o setor aí, eu vou colocar aí no Telegram aí, uma enquetezinha aí, o que vocês querem que faz a live aí no setor, métrica, uma métrica específica, a gente fala dívida, entendeu? Dívida é muito importante analisar. O nosso e-book está quase ficando pronto também, está faltando tempo aí, mas nós vamos acabar esse e-book aí com raça e fé, estamos acabando o e-book. O nosso site ele vai ser lançado aí junto com o nosso site aí, centraldorate.com.br. O centraldorate.com.br ainda tá sendo estruturado, mas está bem bacana. Quem quiser dar uma olhada lá, o layout lá já tá no caminho, entendeu? Para quem conhece, a gente já falou um pouquinho na nossa história aí. Eu sou da área de farmácia, estudei na Sorbonne. O Joaquim aí, um moleque cabeçudo, estudou em Genebra, né? Então, a gente tem uma bagagem aí, a gente está trazendo aí isso aí, tudo que a gente trouxe aí em termos de conhecimento, de estudo, a gente está trazendo aí para o investimento, certo, pessoal? Rate Timberland também, vamos falar aí no futuro aí, logo a gente fala dos Rate Timberland, que são os rates florestais, né? Alguns deles são bem bacanas porque eles vendem muita madeira para rates de manufatura, né, de casas manufaturadas. E esse setor de rate de casas manufaturadas, tirando o data center e infraestrutura, é o top 1. Certo, pessoal? O Instagram vai derrubar nós aqui, então eu vou dando um tchau aí para vocês, é uma honra. Divulga nosso canal aí, que pra gente poder, quando a gente chega em 10 mil seguidores aí, a gente tem umas funcionalidades melhores aí no Instagram para a gente poder publicar para vocês, certo, pessoal? Um abraço aí, um bom domingo a todos aí, bons investimentos e que vocês tenham bons retornos.